queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um polígrafo polêmico. Isso vai ser. Eita, minha nossa, segure nas suas cadeiras, que hoje o negócio vai estar seríssimo. Vai ser meio complicado isso. Eita, vai já ser tô até com cara de velório. Vai ser igual aquele mesmo, taca a pedra nele. Vai, esse daí. O tema, se você pensa... Léo Dias de plantão. Olha aqui vai ser, meu filho. E se você pensa assim, mas Débora, por que vai ser polêmico? Por que me frustrei com o calvinismo? Ah, você se frustrou? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Quem do se nosso frustrou polígrafo. com o Quem será que calvinismo? Quem? Ela pegou a coisa do Shrek. Quem será? Quem será? Eita! Vai falar as palavras. Primeiro vamos falar dos nossos anunciantes, né? Primeiro, né? Porque essa daqui vai ser... Hoje se segura aí, viu? Que a coisa tá seríssima. Quem tem aí sua água para beber, né? Tal, já aí, pode. É muito aí. Interessante que a pessoa compartilhe, né, Débora? Esse vídeo, dê o seu joinha ou o seu dislike também, né? Obrigado. Comenta, e que comente, né? Respeitosa que no chat as pessoas reclamam. O senhor é arrogante, não responde chat. Gente, nós não respondemos chat justamente por um enquanto. Possa ser que um dia a gente mude disso. Que é justamente para não tirar a gente do raciocínio. Sim. Do que a gente fica fazendo aqui, né? Também agora tem a comunidade paga, né? Aqui no canal, então a gente está lá com um curso sobre psicanálise, a religião de Sodoma e de Gomorra, né? Toda semana está tendo um vídeo lá. Você que não não apoia esse canal ainda, apoia a gente, é baratinho lá, eu acho que é R$14,90 ou R$19,90, né? E é curso, não é vídeo de fofoca, de que ancião falou besteira, veja o que é que vai dar. Não é para ampliar seu conhecimento, um você curso de ter um bom conhecimento, questão de vida espiritual, tudo isso. Tem a sua mãe, você, né, que vai colocar um curso lá, Coração de Rubi, né, falando sobre feminismo mulher, né, e feminilidade cristã, de fato, né? Então vai ser, um trabalho muito bom, gente. Mas, pastor, então por que o senhor não faz esse trabalho aberto? Porque existe dois tipos de trabalho, gente. Existe um trabalho que a gente tem que fazer um pouco assim, mais fechado, porque a gente fala coisas lá no fechado que não dá para falar aqui no aberto. Né? E o YouTube permite a gente falar certas coisas quando é no pago, né? Engraçado isso, né? Quando é aqui no aberto, a gente não pode falar o que quer, mas o restrito pode. É interessante isso. Então, irmãos, é um jeito também de você apoiar o nosso canal, tá? Apoiar a gente, tá? E dizendo isso, também tem o outro jeito, que esses dois livros aqui, ele tem uma história muito linda com a gente, né, Débora? Que é o Guia Seguro para o Céu, volume 1, e o Guia Seguro para o Céu, volume 2, que é o Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Nós vamos parar tudo esse ano ainda para tentar escrever o Mateus capítulo 7, né? São 12 livraços. Só aqui nesses dois livros tem quase 500 páginas de livro. E ele está numa promoção muito boa. Primeiro comentário fixado do vídeo. E aqui tem o livro dela. Olha aí. O da Débora, que é Satanismo Global. O ocultismo como a nova religião global. Gente, é um livro, Débora, aqui que o pessoal acha que você fala aqui do Satanás, né? Não, você fala das dinâmicas de como Satanás se apropria a várias faces do satanismo, inclusive Nova Era, psicologia, paganismo, humanismo, aqui é muito debatido. Hoje em dia a gente fala que é positivismo, o positivismo, né? Tudo isso. Cientifismo, então o cientifismo, então é o OVNIs, né? Cientifismo a gente tá vendo aí, ó, em nome do cientifismo. Era o negócio de usar aquele pano na cara, né? É científico, né? Como que é científico? Quem testou, aonde foi? E você vê que a maioria que usou pegou. E o cientifismo, ele não é ciência, gente. Interessante, ele é uma religião e uma religião satânica, né? Sim. A ciência é uma coisa, cientifismo é a crença cega na ciência, né? É muito complicado. Então, esse livro aqui trata muito bem disso. E tem um livro que deu o disparo, né, na minha cabeça, de eu voltar a ser quem era. Que esse livro aqui, Cristo entre as Igrejas, é uma análise, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, gente. Esse livro aqui, ele foi o disparador de tudo, né? Ele foi o que, deu um boom assim em mim para eu poder resetar, né? E voltar tudo, tem alguma coisa errada aqui comigo. Justamente num tempo que eu estava num calvinismo mais radical, né? Mais ali aguerrido mesmo em uma luta que nós vamos falar daqui a pouco, porque é que eu me frustrei tanto com isso, né? E esse livro, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu li ele para mudar, né? Você lembra, né? Eu fui ler ele para tentar mudar o livro. Eu iria desprezar o que eu escrevi tudo aqui. E eu falei, olha, vale a pena eu ler e analisar se esse livro tem alguma coisa que mereça ser mudada. E quando a gente foi ler esse livro, gente, principalmente quando eu fui ler esse livro, quando eu cheguei na metade desse livro, eu vi que o livro não precisava mudar.
quem precisava mudar era eu. Né? Era eu que precisava mudar. Então, esse livro salvou a minha vida. Claro que foi a escritura, né? O modo ignorante da pessoa vir aqui no comentário e me rechaçar nisso, né? Você entende que estou falando que esse livro, quando eu fui tentar mudar este livro, esse livro me mostrou que a única pessoa que precisava mudar era eu. Que eu não precisava mudar o livro. Aí, para não dizer que eu não mudei nada, eu mudei a capa. Né? O livro continua mesmo, intacto, a capa mudou. A capa nós mudamos, ficou até uma capa bacana, né, do que a outra. Eu vi que o livro precisava de uma roupa nova. Né? Ele não precisava mudar a essência, ele precisava mudar só a parte de fora, a estética dele, a gente mudou, gente. Então, Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Você pode comprar os quatro assim, em uma promoção, tá? Muito boa. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Eu vou falar em um tom mais ameno com todo mundo, justamente para as pessoas saberem que nós não estamos aqui brigando, nada disso. Não é essa a ideia, tá? Igual no Instagram, né? No Instagram tá tendo lá um pau, né, muito grande comigo, porque... tipo Twitter 2.0. Eu até tinha desanimado, né, do Insta, né? Eu nem sei se pode falar Instagram, mas acho que pode. Acho que pode. Mas assim, no Insta eu tinha desanimado bastante, né, de estar lá, a gente, né? Até o projeto nosso de missões, né? A gente tinha parado. Não de fazer, mas de colocar no Insta. Fazer a gente faz, né? Mas de colocar no Insta tudo, porque virou mesmo assim uma terra de guerrilha muito grande. Briga por qualquer coisa. Só que agora eu estou em uma luta que eu acho que vale a pena lutar, né? Acho que vale a pena lutar, então eu vou pra lá também. Vocês aí do Insta que defendem isso aí com unhas e dentes, do jeito que eu defendi, se preparem. E nós estamos indo pra lá e estamos indo com todo vapor. Então, vamos lá. Vamos começar, né? A base forte aí. Goste quem gostar. Vamos lá, irmãos. Para início, hoje o tema é calvinismo, né? Tudo está dizendo aqui. Só para uma introdução rápida aqui. Calvino, nosso Calvino lá. Seria calvinista hoje? Calvinismo contemporâneo, eu gosto de chamar assim, Calvino contemporâneo. Calvino, ele seria calvinista hoje? Olha, Débora, primeiro, antes de eu entrar nisso aqui, eu quero debater primeiro o tema rapidinho, que é, como é que é o tema? Porque me frustrei com o calvinismo, né? A frustração que eu tenho com o calvinismo, ela não é uma frustração assim que eu diga, olha, esse cara, como eu posso ser mais simples? Eu acho que é porque tem uma pergunta aí que a gente vai girar em torno disso, se ele é teológico ou não. Sim. Né? Então vou deixar isso mais para adiante. Mas vamos primeiro nesse aqui então, de uma vez. Se Calvino era calvinista hoje, se ele viesse hoje, se ele seria calvinista com essa turminha que está aí? Não, com certeza não. Com certeza Calvino que eles defendem hoje aqui, não tem nada a ver com o Calvino de Genebra. Não tem nada a ver. O calvinismo que hoje aqui é defendido, acredito que isso é jogar pedra na lua para derrubar São Jorge, do cavalo. Você entendeu? Se isso aqui hoje é calvinismo, São Jorge é o patrono, sabe, do São Paulo Futebol Clube. Porque não tem a menor condição disso aqui, hoje que a gente tem, dizer assim, Calvino seria um calvinista? Não. Eu acho que em nenhum momento da vida de Calvino ele era calvinista, porque tem um escrito, eu não sei se esse escrito é apócrifo ou se ele é um escrito mesmo ali de Calvino, mas tem uma ideia que Lutero dizia que o maior desgosto dele seria quando alguém se declarasse luterano, e tem também a ideia de Calvino, para você ter uma ideia. Quando Calvino morreu, Calvino não quis um grande cortejo. Calvino quis um enterro, ser enterrado em lugares onde as pessoas hoje não têm muita certeza se Calvino está enterrado aonde dizem que ele está enterrado. Porque o enterro dele foi bem poucas pessoas, a pedido dele. Justamente para para ninguém ser calvinista, para não ter uma calvinolatria, que é o que se tem hoje. Sim. Você entendeu? O que nós temos hoje não é calvinismo, o que nós temos hoje é uma calvinolatria dentro do escopo, e aí você pode dizer os mais radicais, os menos radicais, não, todos eles hoje, os calvinistas e também os arminianos, tá? Porque vamos separar assim, nós temos 2 tipos de calvinismo e 2 tipos de arminianismo. Nós temos um calvinismo teológico, prático, tá? Que eu até entendo que seria saudável, e temos um arminianismo também, a mesma coisa, um arminianismo teológico saudável, que também é uma coisa legal. Mas nós temos nessas alas o calvinismo militante. E também o arminianismo militante. Militante. Exato. Eles não se declaram assim, mas são militantes, porque eles militam nesta causa. Você entende? E quando você vira um militante de uma causa, seja ela teológica ou política, você tem um viés.
Aí você pode me dizer, ninguém pode ser neutro, igual tem uns imbecis que vêm aqui comentar. Ninguém pode ser neutro. Claro que não posso ser neutro, eu não posso ser neutro concernente à Bíblia. Sabe? Então, o militante, ele vai levar o combo teológico dele ao nível de Ellen Goldwhite. Sabe? Qual é o nível de Ellen Goldwhite? É dizer que os escritos da Bíblia... Por que a Adventista é uma seita? Pelo fato do seguinte, é muito simples. A Adventista diz, olha, esse livro de Ellen White não é a Bíblia. Combinamos. Tudo bem. Aí, mas ele diz, mas você não entende este aqui sem este. E aí, então... equiparar um à mesma altura. A mesma altura do outro. Porque para eu entender esse daqui te traz para esse. Não, quem me traz para este aqui é o Espírito Santo. Sim. Você entendeu? O que a minha Bíblia me ensina. Mas o Adventista diz, não, você não consegue entender a Bíblia sem Ellen White. Aí você pega o calvinista militante, ele diz, você não consegue entender a Bíblia sem a visão do Calvino. Então... eu acho que a gente está antecipando para passar para a próxima. Vamos ficar só nessa aqui. Calvino não seria calvinista, Lutero não seria luterano, inclusive passaria muito longe das igrejas luteranas. Acho que ele vai falar, porque eu não... E Jesus também não seria evangélico. Jesus também não seria evangélico. Não seria mesmo. Das igrejas evangélicas daqui? Tá longe. Aqui não faço parte, Jesus não seria mesmo isso aí, tá? Acho que nem... Jesus participaria, Jesus congregaria na igreja presbiteriana, não, ele derrubaria ela. Congregaria na igreja batista, mas não passava nem certo. Só os profetas falou, o que vocês fizeram? Ele agora ao culto. Não, Jesus, olha, se você me perguntar assim, para você ter uma ideia, Jesus hoje se congregaria na igreja presbiteriana, não passava nem na porta. Não. Jesus congregaria na igreja batista, mas nem de perto, mas nem para visitar. Você entendeu? Ele iria preferir o prostíbulo do que um lugar desse. Você entendeu? Porque não faz a menor condição de sair, não. Isso é uma aberração. Então Calvino jamais seria calvinista, não. Calvinista não. E outra coisa, e nem andaria com eles, os que estão aqui hoje, nem andaria. Colocaria eles na fogueira. Fogueira! Não faz o sentido Calvino ser calvinista, não. Os que eu li, o Calvino que eu li sobre oração, sobre jejum, sobre tudo isso, a vida de piedade, casamento, tudo isso, não, passava perto disso aqui. Isso aqui é uma Babel aí. Calvino abafa o caso, Calvino estava longe disso aí, pode esquecer. Vamos lá, irmãos, agora sim, vamos iniciar nossas perguntas aqui. E agora vai. Primeira pergunta. Você acha o movimento calvinista contemporâneo hipócrita? Olha, Débora, eu não posso dizer que o movimento calvinista contemporâneo seja hipócrita, porque aí eu estaria levantando um falso testemunho aos hipócritas. Sabe? Eu iria estar levantando um falso testemunho muito grande aos hipócritas, porque o calvinismo contemporâneo é muito pior do que isso. Eu não sei. Essa tem sido, você é minha filha, você está aqui desde quando nasceu, você lembra da minha paixão pelo próprio calvinismo em si. Eu era um calvinista apaixonado, depois eu virei um militante, foi a minha idiotice. Até os quadros. Sabe, exatamente, eu virei um militante, eu tinha quadro de Calvino, eu tinha tudo e tal. E aí eu virei um calvinista militante, foi ali a minha idiotice, quando eu virei um militante. Agora eu voltei a ser um apaixonado, vamos assim dizer. Militante não, só que a questão tanto dentro do não militante quanto militante, eu vi uma coisa interessante. Não existe o idiota militante se não existir uma literatura o alimentando. Você entende? Se eu tenho um idiota na minha igreja, que é militante dessa área, eu sou o pastor dele. Cabe a mim chegar nele e dizer, filhão, menos. Calma aí. Segura o freio aí, porque você chegou agora no balaio, senta aqui, fica em pé aqui, ó, no corredor, que tem mais gente antes de você sentar nessa janela aí. Você entende? Essa doideira, Débora, dos pastores calvinistas que eu não estou entendendo. Principalmente nas pessoas, dos presbiterianos e batistas. Eu não estou entendendo muito bem isso que eles estão fazendo. Eu estava fazendo a mesma coisa. Só que o que me frustrou? O que me frustrou foi quando eu vi de perto o que essa hipocrisia está fazendo com a igreja. E está fazendo uma coisa que nós vamos colher daqui a uns 2 anos, frutos que vai ser uma coisa assim, a gente não pode dizer aqui na internet o que a gente vai colher disso, porque pelo radicalismo que anda as coisas, nós não sabemos onde vai chegar esse negócio, porque, veja bem, ao ponto de eu ter que baixar a poeira no Insta,
Porque eu já não estava tendo mais ideia de como trabalhar ali. E aí eu recobrei o ânimo e disse, não, vou voltar para lá para brigar com esses caras. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito, voltar para lá para jogar pedra, porque os caras... É tudo na base da pedrada. Então veja bem uma coisa, para a gente simplificar, onde está uma das maiores hipocrisias do meio hoje calvinista. Eu vou listar algumas delas aqui para a gente ter... Dá tempo, não dá que hora que é isso aí? Vamos ver. Sim, dá sim. Começamos agora há pouco, então vai dar. Veja só, vamos começar a listar, que não são poucas, as hipocrisias e pontuá-las. Eu vou começar a listar uma aqui. Uma das coisas muito grandes, a hipocrisia imensa do meio reformado, é que quem vai chegando agora, e quem já está lá, o meio calvinista, até o meado ali de 2005, 2010 a 2012, por ali, ele era, literaturas do meio calvinista, 2010 por ali, era pouca, era escassa. Era bem escassa. Tem um pastor, rapaz, que eu esqueci o nome dele, e eu até falei dele em um vídeo aqui, que ele quem faz a tradução de João Calvino, que eu até falei com ele no telefone muitas vezes. Tem um livro do Calvino aqui, ó, pertinho, eu vou tentar pegar ele aqui, se der, deixa eu ver, vai dar. Vai. Ok. Aí. Ok. Esse livro aqui, ó, ele foi o primeiro a ser lançado no Brasil. Quem traduziu esse livro foi o pastor Walter Graciano. Martin, do qual eu tenho, assim, eu falei com ele no telefone para ele vir pregar aqui em uma conferência nossa, mas aí já não dá pela idade dele, né, visão tudo. Mas veja, o pastor Walter Graciano conta a história no canal dele. Ele conta a história que ele levou isso aqui para as editoras calvinistas. E eles não quiseram. As editoras calvinistas não queriam. Diziam a eles no seminário, história dele, ele conta numa coisa deles, diziam, olha, não vai dar certo, ninguém quer ler mais Calvino aqui e tal, esse negócio todo. Ele abriu a editora Paráclitos, essa editora que ele teve que abrir, igual a nossa editora é aberta pela gente, para poder lançar os nossos livros, ele abriu a dele. Para poder lançar Calvino. Pensa bem, depois a editora Fiel pegou quando viu o que estava acontecendo, você entendeu? O início que estava indo ali bem. Mas veja bem uma coisa, isso aqui nós estamos falando, a primeira edição desse livro, essa é a primeira edição que eu estou na mão, ela foi de 95. Mas vê, ninguém sabia da existência desse livro direito, em 95. Se você pegar o movimento mesmo literário calvinista, ele tem no Brasil, mas só que ele não é tão vendável assim. Ele vai dar um boom ali mesmo de, vamos colocar nem 2010, mas 2005 por ali, para frente. Tá? Então vai acontecer esse rebum aí, todo vai acontecer por ali, mas o meio mesmo, a academia lia, mas os membros não. Então, uma das grandes hipocrisias que eu tenho hoje no meio calvinista, que me tira o sono e me deixa muito irado, é quando vem um imbecil aqui na internet e ele cobra que os outros não sabem de nada quando ele não leu sobre coisa nenhuma. Você entende? É isso que vai me irritando. Porque, percebe, o que mais a gente viu, tem um comentário de um cara, veja o que é a hipocrisia. Esse comentário, ele está num canal da Voz do Cristianismo, que esse polígrafo vai passar também na Voz do Cristianismo, e não queria também pensar. Mas vê, eu vou citar, a Débora não vai citar o nome da pessoa, mas está em qual vídeo isso? Você tem o nome do vídeo que está aí? É num vídeo que saiu ontem, aqui no canal. Então é o mais recente que tem aí, que é também sobre calvinismo também. Sobre calvinismo. Né? Isso. Você vai nesse vídeo aí que você vai ver esse comentário aqui. Olha o que o cara falou aqui, vê só. Sem citar não, tá, gente? Vê. Tá público, né? Então você pode ir lá e ver. Não, tô dizendo que quem quiser vai lá e ver depois. Vai lá e ver, né? Ó, tenho 56 anos na igreja calvinista. Nunca tinha lido Calvino. 56 anos na igreja calvinista, não tinha lido Calvino. Já estou indo para o 4º livro de Calvino. Crente bereano é assim, vai na fonte. Não vira galinha que vai atrás do pato. Sejam crentes bereanos. Eu quero dividir esse aqui, porque isso aqui não é um fato isolado. Tem muitos comentários aqui no nosso canal disso aí. De gente assim, primeira coisa, gente, olha a hipocrisia. O cara está numa igreja há 56 anos.
E agora, segundo o relato dele, agora que ele leu 4 livros de Calvino. Em 56 anos. E aí ele está se achando sábio. Para vir aqui debater comigo, que tem quase 50 anos de idade, numa leitura que eu estou de Calvino desde... Meu Deus do céu. Eu brincava de Barbie na aula de então é de teologia, né, que eu dava. Então você vê uma coisa. O que eu estou vendo, Débora, hoje, é esse tipo de movimento nascendo aqui, do camarada dizer assim, os outros não leem. Os outros pentecostais, tal e coisas, não leem, não faz isso, não faz aquilo, tal. Quando o povo mesmo ali é reformado, também são tão ignorantes quanto também eles. Não lê. Também às não vezes lê. tu compra um, mas deixa de enfeite. Não, mas, cara, a maioria dessas bibliotecas desses caras aí, tirando os figurão, igual o Nicodemos, o Jonas, Madureira, tal, né? O Hernandes, aí é outro nível de gente que são acadêmicos, a gente sabe que lê. Mas a maioria dessa galera que tá aí, segue, né? A maioria dessa galera que faz videozinho com biblioteca atrás, eu duvido muito que a gente pegue assim, vamos supor assim, um livro aleatório deles aqui assim, e abra e esteja assim. Duvido muito, sabe? Duvido muito que você abra uma teologia de Berkhoff dessa, de um cara desse e esteja desse jeito. Então, a questão é, eles até compram, mas para sair na foto. Falar que é Porque comprar livro vira um vício. Vira um vício? Vira um vício se a pessoa não tomar cuidado. Compra, mas nunca lê. A pessoa compra e não lê. Você entendeu? Tem vício para isso. Então, para a gente simplificar, esse é o primeiro ponto, Débora, da hipocrisia, sabe? Então, eu tô vendo que no meio reformado, nós temos eles têm uma ideia tão hipócrita, isso foi uma das minhas frustrações, e aí você pode dizer, mas não são todos, são, porque 99% é assim. Sim. Então, se 99% não é assim, eu não posso dizer que é a metade, não é. Eu tenho que dizer que tem 1% aí que é estranho, esse aqui é a lei, é isso. Mas tem 1%, o senhor não pode dizer todos. Mas 1% com certeza não é você que está me vendo. Você entendeu? Não é. Porque você está no 99%. Essa galera que vem aqui no meu canal aqui, esculhambar tudo, no canal nosso aqui, é o que está no 99%. Você entende? Tem aí uma gama de gente aqui na internet, muito pouquinho mesmo, fazendo um trabalho sério. Um trabalho de formiguinha ali, sério, tal, de apologética. Encontrei um canal esses dias aqui de um menino, que eu queria lembrar o nome do canal dele, agora me fugiu da cabeça. Que é um canal muito sério, um cara novo. Sabe, ele tem a cabecinha meio de ovo assim, raspada, tudo. Mas é um cara novo, tal, pelo que eu vi, é um cara bem intencionado. Tem um trabalho muito bom. Tem uma oratória filosófica muito boa, muito legal, tal. Vou lembrar o nome dele aqui e deixar na descrição do vídeo o canal dele aqui, para vocês ir lá seguir o canal dele também. Quer seguir alguém? Segue alguém assim, porque o canal dele é muito bom, cara. O canal dele é o nome de um teólogo estrangeiro. Eu esqueci, começa com B o teólogo, mas é muito legal o canal do cara. Então você vê, mas aí quando eu me deparo com um canal desse, eu me deparo com 50 fazendo um desserviço. Você entende? Tentando fazer um Enquanto um está tentando fazer um serviço bom, vem 50 100 fazendo uma lenha, jogando a pá em cima de um cara desse. E esses que fazem esse tipo de desserviço, eles têm mais view. Sim. Aí desmotiva o outro que não está fazendo um trabalho acadêmico bom, bacana, que o canal do cara é muito legal. Mas você veja, eu não posso pegar o canal legal desse menino como um exemplo e dizer que calvinista é assim. Não, ele é a banda do lado B, C, D, F do negócio. Sabe? Ele era para ser o cara, mas não é. O cara mesmo é aquele que não lê, que não tem uma vida, que eu vou falar agora, o outro ponto qual é que é. Então, esse não lê e quer ensinar. Esse é o ponto hoje dos calvinistas contemporâneos. Não ter aprendido nada. Né? Exatamente. Você não vê uma coisa? Tem gente que vem cogitar seu livro de vez em quando, a gente vai ver qual a formação da pessoa, 4ª série primária. Porque ela tem a 4ª série, não pode cogitar, não pode contestar um livro. Não, irmão, ela até pode, mas desde quando ela saiba que quem escreveu esse livro foi um acadêmico, que procurou muito recurso, que estudou muito sobre o assunto e tal, que tem uma formação, tem uma graduação, está fazendo um mestrado agora em Ciências Sociais da Religião. Tem tudo isso aqui cercando, gente. Mas aí o cara que nunca leu chega e diz assim, olha, o livro... Exatamente, o livro Satanismo Global da Débora, eu li 2 páginas. Eu não gostei muito, porque, primeiro ponto, eu não gostei da formatação.
Aí a pergunta, tu trabalha com formatação, cara, do livro, para tu não gostar? Não trabalho. Eu nunca fiz, mas não gostei. Mas me disseram, um papagaio me contou que era assim. Olha, a outra é ciências e ocultismos e práticas pagãs. Eu acho que não tem nada a ver uma com a outra. Porque, cara, isso enjoa. E é assim que tá hoje. É assim que tá hoje. É, porque teve um que pegou, olha o caruco de livro que é isso. 300 e vai pedrada de página. Vamos supor aqui 330 páginas. O miserável leu 4 páginas do meu livro e me ligou falando assim, pastor, eu posso lhe fazer uma crítica construtiva? Eu disse, pode. Olha, aqui no original grego, o senhor poderia escrever diretamente em grego. Eu disse, se eu estivesse escrevendo este livro, jumento, para professores de grego, talvez eu pudesse escrever, mas eu estou escrevendo isso para o público do povo que vai ler. Eu não estou interessado em quem professor de grego. Professor de grego vai nem pegar isso aqui para ler, rapaz. Porque ele se acha que sabe mais. Então, para que eu vou escrever para um cara desse? Aí vai escrever um grego para gente que não entende grego? Exatamente. E aí fica assim. Então, veja bem, Débora. Primeira coisa é isso. A primeira hipocrisia é essa. É igual esse pessoal que está saindo da CCB, e agora estão saindo da CCB, eu oro a Deus que pare, porque estão saindo da CCB e caindo na presbiteriana, e dizendo assim, encontrei a graça. Lá o povo não lê. Aí eu pergunto, e agora? Olha, eu também não li a Bíblia toda não. Mas a confissão de fé eu estou lendo. Que agora vem o segundo ponto que me frustrou com o calvinismo contemporâneo. É que nós estamos colocando a confissão de fé e o sino de Dort como se fossem Ellen White. Eu estou vendo muito isso. Você está vendo? Você está vendo isso. É o mesmo pé da Bíblia. É o mesmo pé da Bíblia. E por mais que venham calvinistas aqui me dizer que não é assim. Gente, cara, vocês sabem que favor, gente. Vocês sabem que é. A primeira coisa que você nunca se importa se a pessoa sabe, sei ler os salmos. Eu queria ver se eles tivessem a mesma animação que a gente lê salmos, se tivesse a mesma animação, vamos supor. Calvinho, é uma animação para ler Calvinho, ou também não lê, né? Mas lê não, isso aí tá longe. Mas a confissão de fé... se tivesse a mesma animação em relação a salmos, Filipenses, Mateus. Não tem. Minha nossa. E aí é que tá, Débora, pessoal. A pessoa tem. Veja, o ser calvinista hoje, essa é uma das coisas mais frustrantes para mim, porque o ser calvinista hoje, e sim, de novo, 99,9% são assim, então são todos. Sim. Hoje o calvinismo se tornou uma fábrica de louco e uma fábrica de idiota. E idiotas úteis. Eu acho que quem escreveu sobre idiotas úteis não foi o Olavo de Carvalho, não, tá? Tem até, já aparece ali o idiota, o mínimo que você precisa para saber para não ser um idiota. Eu acho que eu vou escrever o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota calvinista. É um livro bom, hein? Ajuda. Eu acho que eu vou escrever esse artigo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota calvinista. Porque hoje o que mais temos é idiota calvinista. Sabe? Porque ele não é calvinista. Porque, veja, nós temos calvinistas estranhos hoje em dia. Eles não leem Calvino. Vamos começar do começo. Eles não leem a Bíblia. Eles não leem Calvino. Eles não sabem chongas sobre a história desse negócio. Mas eles adoram dizer que arminiano é herege. Eles adoram dizer que Assembleia, herege. Heresia. CCB, heresia, herege, elevada ao cubo, tal. Ou seja, eu acho um mau negócio a pessoa estar saindo hoje de uma CCB e caindo numa presbiteriana ou numa batista. Porque não vai mudar nada para a vida dela. Não vai piorar. Não, vai piorar porque, veja bem, é uma arapuca tão grande do diabo isso. Por quê? Sim. O diabo está fazendo, ela era arrogante, porque CCBano, não vem o senhor de CCB aqui me dizer também, pagar de gatão para mim, dizer que vocês são, porque são arrogante a maioria. Vai aproveitar que tá batendo. Vai bater em todo mundo agora. Agora vai girar legal a metralhadora. O pessoal da CCB é um pessoal arrogante ainda, muito. Deus está mudando alguma coisa lá? Tomara, mas também é muito arrogante porque acham que a salvação está só na cinza deles. Os cinzas. Está só na cinza. Na mãezinha cinza deles lá. Só está fora da CCB, não existe salvação. Então, a questão tanto é que eles chamam CCB de graça de Deus. Para você ter uma ideia. Tá? E não, tá? CCB é um movimento contraditório, que vamos fazer outro polígrafo sobre isso. No próximo polígrafo do próximo sábado, vamos fazer ele sobre CCB, porque não é uma seita, mas é um movimento contraditório. Vai ser legal até para o CCBano saber o porquê isso. Mas veja bem, Débora,
Aí o cara sai da CCB, de uma Assembleia de Deus, cai dentro de uma igreja dessa. Lá ele era criticado porque ele idolatra a placa da igreja, da CCB. Aí ele cai dentro de um lugar desse, ele é o idólatra do mesmo jeito. Sim. Porque ele continua idolatrando a placa. Só que agora é a placa da presbiteriana. Só que agora é a placa da Suprema Igreja Batista Reformada. Mas tem que ter o nome reformada também. Se não tiver, eu estou em uma igreja batista reformada. Chega aí, puxa o zero. É tipo cristão conservador de direita. Exatamente, lembra da política? Eu sou cristão conservador de direita. Mais ou menos isso. Da igreja. Sabe? É mais ou menos o calvinismo hoje, o bolsonarismo, ele está no mesmo lugar. E o lulismo, sabe? É muito parecido. Porque é só uma militância cega, sem ninguém ler nada sobre o assunto. Sem ninguém ler nada sobre o assunto. Novo convertido. Não, a gente tá vendo isso aqui. Aí o que acontece? Ó, o cara sai de uma seita, vamos supor, né? Eu não estou assumindo aqui que a CCB é seita, porque eles dizem que a CCB é seita. Tem vídeo meu aqui falando da CCB sobre esse assunto, então vai lá e vê. Ele sai da CCB. Aí todo mundo que está fora da CCB fica dizendo: CCB é uma seita, CCB é uma seita, CCB é uma seita. Tem uma ala aqui de apologeta, como eu, pastor César Cavalcante, pastor Paulo Romero, pastor Antônio Fonseca, tal, que não considera a CCB como uma seita, eu também não considero. Considero como movimento problemático, mas eles ficam dizendo, né? Seita, é seita, é seita, é seita, é seita. Aí, o pessoal, eles saíram do que eles dizem seita, e ou ficaram desigrejados, que é um demônio. Pior? Você entendeu? Ou caíram em uma igreja dessa, e viraram super, hiper, mega, super idólatra. Aí vai, ou não vai pra igreja nenhuma, tá? Ou vira idólatra da outra. Você entende? Ou seja, perceba, a hipocrisia de não ler a Bíblia. Sim. E a hipocrisia de adorar o nome da sua igreja. E aí vem o terceiro ponto que eu estou listando aqui. Vê que hora que é isso aí, para a gente poder não passar de pelo menos 1h30 por aqui. Já tem mais de já tem quase 1 hora? Tem, não tem? Não. Tá meio longe ainda de 1 hora, mas vamos ver. Olha bem, nós estamos 2, né? Vamos para o terceiro ponto aqui, ó. É aí que mora o sectarismo também? Vem onde é que está morando isso aqui? Aqui eu não, ainda não. Ainda não, né? Estamos virando ele. Estamos virando, né? Já. Vai ter Então veja, uma das maiores hipocrisias também é como nós tratamos os pecados. Opa. Sim. Né? Veja, quando é um pentecostal, um pentecostal, um neopentecostal, um assembleano que faz alguma porcaria, os reformados vêm em cima e lepo, meu filho. Algum pecado... Não, vamos colocar coisas simples. O profeta Mirim. Isso. Que estava por aí. Bom caso. Bom caso. O profeta Mirim. Sabe? The King of the Power. The King of the Power of the King, charlatão. Eu acho que eu fui um dos únicos reformados que fiz um vídeo aqui tirando o menino fora desse olho do furacão. 14 anos, gente. Você entendeu? Um moleque de 14 anos que culpou os pastores que faz isso. Mas os reformados, o que fizeram com ele? Chacota, toma o pau pra cima. Coitado. Só que, há um tempo atrás, Dr. Steve Lawson, lá nos Estados Unidos, veio aqui na congregação, no evento do Paulo Júnior. Logicamente, Paulo Júnior não estava sabendo daquilo, nem pastor Joel Bicker, nem ninguém estava sabendo daquilo, logicamente que não, nem o próprio John MacArthur, que era o pastor dele. Sim. Mas o Steve Lawson veio aqui, já estava com um caso romântico com a mulher. Lá. Quer ver como vai ter aqui? Quem é o senhor para estar julgando Steve Lawson tal? Quer ver? Vai ter. Mas fala isso do... Vai ter. Exato, é essa coisa que foi me frustrando. Você entende? É pedante. Mas ele se arrependeu, ele tá não, aí quando assim que aconteceu, eu estava em um grupo cheio de calvinista, que graças a Deus eu saí, né? Você lembra? E aí o que me mandavam lá era assim: gente, tá vendo? O pastor caiu, mas cabe a nós agora orarmos, porque ele continua sendo um gigante de Deus, para Deus levantar ele de novo, tal. Não vamos olhar com os olhos para matar o nosso irmão, tal. Mas, quando é para você olhar para o pentecostal, você tem esse carinho todo? Um assembleano, qualquer outro tipo de gente. Você não olha tem... mas você olha com esse olhar cristão, por acaso? Você entende? Não olha. Vamos orar pela alma dele, vamos orar não olha. Você entendeu? Então, a questão, Débora, pense bem nisso. A questão a nossa soberba é tanta
que a gente acha que do lado de cá, até os que caem, nosso, tem que ser intocável. É uma queda para cima. Ele caiu para subindo. O outro caiu se lascando. Você entendeu? Então, veja, é 2 pesos e 2 medidas. Isso aqui, se isso não é hipocrisia, gente, o que é que é? Você entendeu? O próprio pastor, o John MacArthur, ele ficou zangado com o Steve Lawson e ele botou na rua tudo o que tinha para botar. Você entende? Eu não posso dizer que todos os reformados não fizeram, porque o pastor John MacArthur, não, ele foi em cima. Mas os daqui do Brasil, todo mundo passou pano. Passou pano, sim. Você entende? Aquilo lá, eu fui vendo e eu fui dizendo, peraí, então nós temos 2 pesos e 2 medidas. O que bate em Chico não é o que bate em Francisco. Você entende? Nós somos muito bons para criticar os que a gente não gosta. Os que a gente gosta, nós escondemos o caso. Fora os erros históricos que a gente tem também, né? Não, aí os erros históricos. Sim, erros históricos. Ó, nós criticamos a Inquisição da Igreja Católica. Mas vocês já estudaram sobre a Inquisição calvinista? Não quiseram. Né? Alguém aí já estudou sobre o apartheid lá na África do Sul? Essa é a história que os calvinistas tentam esconder para debaixo do tapete. Barra poeira para debaixo do tapete. O lixo está lá. E está desse tal altura assim, irmão. E a gente está botando tapete em cima. Não é nem lixo, sabe? É barranco. Sabe? E a gente está pondo uma barreira, coisa em cima. Então, uma das coisas da hipocrisia maior, Débora, é que não se tem aí uma ideia de, como é que eu posso te dizer, uma ideia de oh meu Deus do céu, não se tem uma ideia de se dizer, não gente, nós erramos, nós temos erros históricos, nós temos bruxas de Salem, bruxas de Salem aqui ó, nos Estados Unidos, 1662. Exatamente, por aí, você entendeu? Tá aqui ó, nos Estados Unidos, as bruxas de Salem é uma obra dos puritanos, não dos puritanos ingleses, mas dos puritanos norte-americanos aqui, tá aí gente. Mas quando a gente vai falar isso, eles dizem, não, mas existiam padres no meio. Mas eu tô falando do nosso, criatura, você entendeu? E é pior ainda, tinha padre. Não, mas não tinha, nesse tinha só eles, você entendeu? Na Europa sim tinha padres. Agora, a guerra luterana contra os nobres, alguém fala disso? Não fala. Você entende? Então tem muita coisa, gente, na reforma, foi uma reforma. A reforma não era política sim. Era política. A Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? A amizade das igrejas luteranas ali e as calvinistas, junto com o Bigodinho. Você entendeu? Aí vamos dizer, não, mas o pastor Bonhoeffer e o pastor Karl Barth foram mártires. Eu sei, criatura, só que eles eram a minoria, a maioria estava do lado do sistema nazi. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou varrer essa história para debaixo do tapete e dizer que ela não existiu? Ela existiu. Ele existiu, mas os calvinistas insistem, isso para fazer um debate com os católicos, como se a nossa igreja fosse perfeita. Não é. E não é, você entende? Então essa é uma das minhas frustrações, Débora, com o calvinismo, outra delas, que eles querem apresentar o calvinismo como se fosse irretocável historicamente, e nós sabemos que não é, meu Deus. Nós sabemos que não é. Você quer ver uma coisa muito simples? O próprio Sino de Dort, olha como ela tratou os arminianos. Vê que jeito cristão de ser. Um super cristão aquilo. Você, arminiano, perdeu sua casa. Fora da Holanda. Eles expulsaram os arminianos da Holanda. Isso é um jeito muito cristão de tratar com as coisas. E é isso que eles querem hoje. Sabe? Retomar isso. Como é que eu retomo isso? E a idolatria, a Dort é tanta que eu acho que isso é o próximo passo nosso para falar. Sim. Né? Mas você vê, Se quiser entrar mais no de Dort, agora a gente pode fazer a segunda pergunta. Deixa eu ver só, porque nessa primeira aqui foi uma das questões da hipocrisia, né? Sim. Uma outra coisa, Débora, aqui para a gente marcar bem, essa da hipocrisia, ela me dói muito, porque é o que eu mais vejo dentro, você sabe. Um outro ponto aqui que eu quero demarcar é a hipocrisia na vida prática. Sim. De um calvinista, sabe? Um calvinista hoje, ele tem uma ideia, não sei que demônio colocou isso na cabeça dele, mas é uma coisa do diabo, irmão. Olha, como é o nome daquilo que se faz de manhã? Devocional. Devocional. A maior obra de Satanás. Vou escrever um livro sobre isso. Sabe? Café com Deus, a maior obra do capeta. Por quê? Sabe por quê, Débora? Devocional tem sido hoje uma das maiores obras do diabo para enganar crente. Olha que heresia que eu estou dizendo. Os puritanos faziam devocional. Já olhasse como os puritanos faziam devocional? Já desse uma olhada, aquilo não era devocional, aquilo era culto no lar.
É muito diferente do devocional. Devocional, o cara pega uma Bíblia. Primeiro ele pega uma Bíblia, ele abre a Bíblia. Vê se não é assim, viu? Vê se eu vou esquecer de alguma coisa. Aí ele põe uma xícara de café aqui do lado da Bíblia. Aí marca texto. Marca texto aqui. E tira uma foto. Prec. Pá. Aí coloca Devocional, Salmos 90. na internet, devocional não sei do que. Se fosse só isso, estava bom. Mas aí ele pega a Bíblia, ele pega a Bíblia, lê 3 versículos da Bíblia, fecha ela, oração de um pega um livro, lê 2 linhas de um livro. Acabou. Ou vamos dizer que ele lê 4 páginas de um livro, né? Para não ficar ruim com 2 linhas, né? Vamos dizer que ele lê um capítulo da Bíblia, um capítulo da Bíblia toda. Como falar? Ele leu o Salmo 1 todo e leu a explicação dia e noite com Espúgio. 2 páginas de livro. Aí ele coloca lá. Aí ele diz, Jesus, não sei o quê. 3 minutos de oração. Esse é o calvinismo prático de hoje. Quando ele sai dali, ele vai viver igual o Satanás o dia todo. Basta ver o que fala, como se fala na internet. Exato. Aí ele vai viver o dia todo igualzinho o pai dele, o diabo. Você entende? Mas ele está achando que ele fez alguma obra religiosa com 5 minutos de manhã. Por isso que eu estou dizendo, irmão, para de fazer devocional, está pegando mal. Para vocês, para com isso. Devocional hoje, para vocês, está sendo uma obra de Satanás. A oração da madrugada, ninguém quer. Não, isso daí acabou. Isso aí da madrugada é misticismo. Não pode. Orar demais para quê? Orar 3 horas da manhã não dá certo. Eu coloquei uma coisa ali sobre santidade, aí teve alguém que falou assim, temos que tomar cuidado para não sermos legalistas. Poxa. Porque se você fala de santidade hoje com esse pessoal, eles confundem com legalismo. Sim. Mas por que eles dizem que é legalismo? Por quê? Veja bem. O cara, Débora, a hipocrisia é tanta que o desgraçado não lia a Bíblia e continua não lendo, mas ele diz, eu faço devocional de manhã. Eu faço meu devocional. Quando alguém tem um devocional maior do que os outros, mais maior. Eu sei falar, viu? Estou falando por ironia, por favor. Abre aspas, ironia. Ironia, fecha aspas, tem que explicar. Vou fazer um devocional mais maior. Aí ele vai ouvir o fulano na internet. Uma mensagem do Hernando Dias Lopes, tal, alguma coisa, você entendeu? Aí 3, 5 minutos. 3, 5 minutos, 4, 5, você entendeu? Aí ele fez um devocional maior. Um louvorzinho ali, né? Exato. Ou seja, ele chamou aquele devocional, mas o resto do dia... O católico também faz. Cara, o católico faz melhor. Faz melhor. Exatamente. Então você nota uma coisa, Débora. Essa vida prática, e aí vem a vida de santidade. Por que o cara não tem uma vida de santidade? Por quê? A hipocrisia está justamente quando ele diz, fui salvo pela graça. A graça que não é de A graça me salvou. Glória a Jesus. Aí tem heresia em dizer que é salvo pela graça? Não, irmão. Não. Desde quando isso não seja somente uma confissão de fé vazia. Só pela boca, né? É só pela boca. Ou seja, o calvinismo hoje, ele é uma confissão de fé vazia. Vazia. Por quê? Porque você busca na vida desse infeliz que está dizendo que foi salvo pela graça, você encontra uma desgraça na vida dele. Você encontra a vida dele uma zona, uma zorra. Você entende? Você busca e diz assim, filho, mas Jesus te salvou de quê? Tu é um alcoólatra. Vamos começar. Presbiteriano que não toma cachaça está com defeito de fabricação. Né? Reformado que não bebe cachaça. Um vídeo que tem um comentário lá que fala sobre... Exato. A questão da bebida. Exato. Né? Aí o cara tem, primeiro, ele vai... Tá aí no Instagram, um monte de calvinista com lata de cerveja, com tudo isso. Pastor, mundo, aquele pastor de Pinheiros lá, aquele gordinho que eu acho que é da Paraíba lá, que é conterrâneo nosso. Ele estava dizendo lá que ele bebe vinho, tal, não sei o quê, bebe bem. Mundo, né? Eu quero saber, gente, o seguinte, o cachaceiro gospel e o ímpio, qual a diferença dos dois? Melhor o ímpio, né? Pelo menos tá levando o nome de Cristo na lama. Pelo menos o ímpio não tá levando o nome de Cristo na lama, você entendeu? Aí você pega, aí o cara vai me dizer aqui no comentário, mas Jesus bebeu vinho. Você quer mesmo entrar nesse debate? Você quer mesmo entrar nessa história cultural? Você quer mesmo entender como é que era a água de lá, como é que é a água daqui? Você quer fazer esse exercício mesmo? É quantos anos? 2.000 anos de diferença? Bom, nós estamos falando de mais de 2.000 anos, né? Então, você quer conviver mesmo com isso? Vamos começar a história. Uma historinha muito simples aqui. Fumar, agora apareceu a história de fumar. Tá cheio de calvinista fumando. Cigarro. Charuto, cigarro e tal.
Uma coisa simples. De que realidade vocês querem fugir, né? É exato. Se o cara tá bebendo, tá fumando, aí quando legalizar a droga, ele pode dar um pitaco. É legalizar, tá dentro da lei. Essa é a desculpa. Você entende? É uma coisa assim que eu fico, Débora, assim, olhando. Hoje o meio calvinista é um meio de cachaceiro. Basicamente isso. Você entendeu? Não deixa na sua igreja você fazer o que quer. Procure uma igreja calvinista perto de você. Sua igreja, tipo, aí beber, procure uma igreja calvinista perto de você. Sua igreja, tipo, aí fazer tatuagem, procure uma igreja calvinista perto de você. Desce além, pastora. Mas desce além, pastora. Mas cachaça, tatuagem, charuto, cigarro, isso aí pode tudo. Porque eu sou salvo pela graça. Rock, então, esquece, né? Música, você está fazendo um livro novo sobre música, você está vendo o ocultismo na música, como é que é. Você entendeu? E do lado filosófico, né? Nem bíblico, né? Você está fazendo um livro de filosofia sobre música, né? Então, você vai vendo, Débora, esse tipo de hipocrisia. Eu olhei e falei, não sou calvinista, não posso ser. Não posso. Eu não posso ser, irmãos, eu estou retirando o nome meu de calvinista, porque eu não posso fazer parte dessa patota. Eu não faço parte desse lixo. O calvinismo hoje é um lixo aqui no Brasil. É um lixo. É um lixo. É um lixão, lixo é o choque. Quando eu falar ser arminiano, não chega. Exatamente, não chega, não. Aqueles gatos. Aí você é calvinista. Sabe? Isso, gente? Não quero associação. Não quero pai ensinando ao se sua coleguinha é arminiano, não chega perto. Exato, nós recebemos aqui irmãs falando com a gente aqui, né? De gente, isso aí a gente vai falar daqui a pouco, porque parece que tá aqui dentro do outro, né? Vamos lá agora então pro outro. Vamos lá. Aqui vamos entrar. Aí vai ser pior que esse, hein? Então, olha, pra gente saber bem. A vida prática do calvinista hoje de santidade não existe, então ele não foi salvo pela graça. Satanás está te enganando, saia desse negócio. Por isso a hipocrisia que estamos tendo hoje. E por isso que eu desanimei. Segunda, qual a diferença das igrejas calvinistas para as seitas de hoje? Nenhum. Pode malhar, pode seita, mas... Olha, no Insta e aqui no YouTube, né, tá assim. A Assembleia de Deus é uma seita? Sim, é uma seita. Pentecostais e calvinistas são irmãos? Não. Não são irmãos. Porque os reformados creem somente a Escritura. Mentira. Calvino, mas... Mentira, e vamos provar. De novo, lê o comentário que você estava lendo. Vamos provar na vida prática deles. Vamos lá. O bom de ter canal é isso, de ter Instagram, que a gente tem comentário de tudo que é idiota. Então, eles dão as cartas pra gente. No comentário que você estava lendo. Sim. Tenho 56 anos da igreja calvinista. Isso. Bateu de prata, hein? Deu carteirão. Nunca tinha lido Calvino. Isso. Deu agora 4 livretos de Calvino. Já estou indo para o 4 livro de Calvino. Crente bereano é assim, vai na fonte. Crente bereano é assim, ó, vai na fonte. Vê, qual é a fonte que ele está dizendo que vai? Nos livros de Calvino. Mas a Bíblia que é boa. O crente bereano que esse filho do Satanás não entendeu, que isso é um filho do cão. Isso é o filho de Satanás puro. O crente bereano, filho de Satanás, que você não entendeu, deixa aberto que você vai ler o resto disso aí. Sim. O crente bereano que ele não entendeu é que quando Paulo estava falando, eles estavam consultando as Escrituras em Bereia. Eles estavam consultando o Antigo Testamento. Cadê Paulo? Vamos lá. Paulo está falando e ele, tá aqui. Tá aqui. Quer mais aí? Vamos ver onde é que está mais? Tá aqui. Tá aqui. Ele não estava consultando Calvino, não. É as Escrituras, né? É as Escrituras. Olha o que o cara está dizendo para o cara ir consultar. Crente bereano consulta as fontes. Não vira a galinha que vai atrás do pato. O pato, no caso, sou eu. E a galinha é quem vem atrás de mim. Agora, tu nota uma coisa, que ele está dizendo quem é a fonte dele. Calvino. Então, qual a diferença? Aí o cara que está aqui me ouvindo vai dizer assim, mas isto daí, pastor Daniel, peraí, o senhor está equivocado, irmão, o senhor e sua filha, porque isto aí não representa os calvinistas. Outro comentário no privado lá do Instagram, lê lá se não representa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A fonte está aqui, tá printado, mas se precisar, a gente mostra aqui. Mas vamos tirar o nome da pessoa fora por enquanto. Olha bem. Assim como a heresia arminiana, fazendo festa na uma resposta a um vídeo meu que eu coloquei sobre presbiteriana, batista e maçonaria. São as mesmas coisas, né? Sim. Que está lá no Insta. Agora vê o que a pessoa respondeu aqui para mim. Vamos lá. Assim como a heresia arminiana, fazendo festa na maioria das igrejas. Mesmo o Dort tendo alertado.
E hoje temos pastores pedindo desculpa para hereges. Pedindo desculpa para herege que essa pessoa está falando é porque tem um vídeo meu aqui pedindo desculpa para os arminianos por eu ter, e os pentecostais, né? Por eu ter ferido tanto eles. E peço de novo perdão aos pentecostais e os arminianos. Se é por isso, está pedindo outro perdão. Mas veja, a pessoa está dizendo que quem advertiu isso aí? Dort. As escrituras estão hoje. Você entende que um calvinista hoje, dessa atual conjuntura, e um seguidor de Ellen White é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê, gente? Porque hoje ninguém está sendo guiado aqui. Veja, tem um rapaz aqui na internet que ele colocou assim, um vídeo assim. Quem não segue Dort pode ser calvinista? Veja, a ideia é que se eu sou um calvinista, eu tenho que seguir Dort. Até aí tudo bom. Mas a questão que eu gostaria de saber é, Cristo fica onde nisso? Sim. Não seria a história, quem segue Dort pode ser quem não segue Dort pode ser um cristão? A ideia que o cara está colocando é que o sectarismo. É o sectarismo religioso. Porque, olha bem, se eu não sigo Dort, eu não sou calvinista. Correto? Correto. Só que ele esqueceu que Dort veio existir, não conto para ele não, deixa isso em off. Dort veio existir depois de Calvino. Calvino já tinha morrido. Não contaram isso. Não contaram para ele e nem para os jumentos que estão aqui. Eu chamei eles de jumento, não pode. Olha, meu Deus. Os alecrins dourados. Nossa, eu chamei eles de jumento. Eu tenho medo do jumento me processar. Coitado do jumento. Mas o que esses imbecil aqui não sabem, vou simplificar para o jumento, não vou comparar o jumento com isso, porque o jumento é muito mais nobre que isso aqui. Mas o que esses caras não sabem é que Dort e Armínio foram bem depois de Calvino. Como se não bastasse, me parece que Jesus é antes de Calvino. Mas o sectarismo, Débora, está assim. Você crê em Dort? É isso que está sendo hoje. Você crê em Dort? Não creio em todo Dort. Então, você não é calvinista. Sim, aí você diz, sim, não sou. E daí? Aí o outro diz, então você não é salvo. Então, é isso. É isso. Aí veio os comentários, vi que vai vir nesse vídeo assim, dizer assim. Aonde você viu alguém dizer que quem não segue Dort não vai ser salvo? Eu vou lhe dizer. Me parece, cara, que na filosofia eu aprendi uma coisa chamada lógica, que eu dou aula sobre isso, né? Sim. Sobre lógica. E foi a lógica que eu ensino que me fez parar de ser bobo igual esses caras. Olha bem, Débora, vamos pegar assim. Se eu digo que tu não segue minha linha de teologia, tu é um herege por isso? Então, se tu morrer hoje na heresia, tu vai pro céu? Não vou, né? Estou herege. Exatamente. Você entende? Mas aí o outro diz assim, eu nunca disse que quem não segue Dort não vai pro céu. Precisa dizer. Precisa tu dizer. Não tem como, ó. Uma coisa leva a outra. Irmão. Vamos começar. Se não considera irmãos. Não considera irmão. Se fala, ó, tá vivendo a heresia. Aí fala, não tem as escrituras como, segundo ele. Não tem isso, aquilo como regra de fé e regimento de fé. Não precisa falar que você tá isso, você tá em inferno. Não, minhas palavras já te botou lá. Já acabou com ele. Então, veja bem. Esse papo, gente, é um papo sectário, sim. E aí você pode me dizer assim, tá bom, pastor, então é somente uma gama de calvinistas que faz isso? Não é. Não é uma gama. Não é mesmo. São todos, e eu posso provar. São todos e eu vou provar a você. Pegue uma igreja calvinista que você vai, a primeira coisa que ela vai te apresentar não é a Bíblia. É a confissão de fé de Westminster. Para você estudar, ou os categúmenos, sim, que também é um pedaço da confissão de fé. Você entende? Aí alguém pode aqui me acusar. Mas todas fazem assim, mas se lembre, todas são hereges. Só vocês que são certas. Isso entra uma pergunta dentro dessa pergunta, que tem a ver, que é assim, que eles falam que as seitas, elas sectárias. E o calvinismo? Tornou-se sectário ao extremo. Eles falam, porque, vamos supor, deixa eu pegar uma aqui. A CCB. A CCB. Aceita, mas a gente não mostrar lá. Elas aceitam porque... Essa é a reclamação de quem saiu da CCB. Né? Vamos botar o próprio povo que saiu da CCB e está em igreja calvinista hoje. Eles diziam lá, a CCB é sectária. O próprio povo que saiu da CCB, a reclamação deles é essa. Veja, vocês que são da CCB, que ainda estão,
Vocês podem cobrar essas pessoas disso, porque eles acusam vocês de serem sectários, e eles são mais sectários ainda. Por quê? Essa pergunta que você me fez. Eles dizem assim, a CCB é uma igreja sectária, só acham que só eles que estão salvos. Aí eles saem e caem numa presbiteriana ou numa batista reformada. Sabe o que eles vão dizer? Que Norte, você não pode ser crente se não for quase que calvinista. Ou seja, irmã, como fala, eu li o livro de Mateus, nossa, que livro. Não. Então veja, nesse contexto, como é que faz, Débora? Para o CCBano, o outro não é irmão. Vamos colocar assim. Para o calvinista, o outro também não é teu irmão. Qual é a diferença dele para o CCB? Nenhuma. Você entende? Só mudou o nome. Só o nome. E aí tá um monte de imbecil. Desculpe a expressão de novo, mas, gente, eu tenho medo do imbecil me processar, sabe? Aí tá um monte de imbecil saindo da CCB e não tá vendo o papelão que o diabo tá fazendo ele fazer. Porque ele sai da CCB, cai numa arapuca dessa aqui, ele era sectário lá e continua sendo sectário aqui. Aí um mês já tá... Não, e aí o que é pior, em um mês ele vira doutor, abre canal no YouTube, você entendeu? Para ensinar os outros sobre coisa nenhuma e diz... Fui salvo pela graça, a graça me salvou. Ui, meu Deus, a graça, mas a graça salvadora mesmo não mudou nada, mas a graça que esse infeliz está dizendo é as confissões de fé. Você entendeu? Que isso aí você vai para o outro e diz assim, olha, eu conheci Jesus, o mesmo Jesus que você conheceu, só que numa igreja Assembleia de Deus. Serve? Não serve. Não serve. Bichinho. E aí ele disse, não, mas nós não somos sectários. Aí eu escutei um discurso aqui outro dia, rapaz, que esse discurso aqui da imbecilidade libera, assim, o limite, assim, eu acho que já não é mais imbecilidade, é loucura. É loucura mesmo isso aí. A pessoa dessa já pode se candidatar a presidente do Brasil, porque é loucura total. Porque, vê bem, o cara disse assim, eu não foi até uma irmã lá no Insta, falou assim, eu não entendo o senhor pedindo perdão para arminiano, sendo que o senhor é um grande teólogo, tudo, poderia estar na frente da luta. Então eu falei, mas eu estou na luta pelo evangelho. Sim. Aí ela disse, eu também estou. Oxê, agora o senhor saiu dessa luta. Oh, meu Deus, pegar o desamor? Não, porque na cabeça dela o evangelho é Norte. Que isso, gente? E aí eu perguntei a essa pessoa assim, então escuta, irmão, em nome de Deus, a senhora está me dizendo que Paulo era calvinista? Que Jesus era calvinista? Os apóstolos? Porque, peraí, se o evangelho é o calvinismo, tem um problema errado nisso aqui. Como é que faz então? Não, o Antigo, vamos Deus, esquece isso, é o Novo mesmo, aqui é o Antigo Testamento. É isso. É como um novo negócio. Aí eu falei assim, peraí, então, você está me dizendo, então? Ela falou, não, estou dizendo que Paulo era calvinista. Mas tudo que se tem no calvinismo, se tem em Paulo. Ou seja, o calvinismo é uma réplica do evangelho. Então, se você renuncia ao calvinismo, você está renunciando ao evangelho. Que loucura. Então, chegamos a esse nível. Então, essas pessoas estão saindo de CCB e caindo no calvinismo sectário. E, de novo, irmão, não existe esse papo de não ser sectário no calvinista. Ele é sectário. Porque para se batizar no calvinismo, você tem, seja batista, seja qualquer que for, você tem que rezar a cartilha. Se for numa igreja batista reformada, a confissão de fé de 1600 e bolinha, que é a confissão reformada. Se for na igreja reformada, o catecismo de Astemista. Então veja, aí, de novo, vocês vão me dizer assim, mas toda igreja tem um discipulado antes de batizar alguém. Concordo, toda igreja tem. Só que aí vocês vão me dizer, nenhuma igreja batiza o outro se não crê nas doutrinas fundamentais daquela igreja. Concordo. Mas vocês não são igreja, vocês são o evangelho, vocês são certos. Os outros não são errados? Se os outros são errados, você deveria copiar o sistema de quem está errado? E por que está copiando? Aí. Você entende? Então o sistema é o mesmo. Então, calvinismo hoje, Débora, e uma seita religiosa, um Ellen White, vamos supor. Olha, o sino de Dort hoje para o calvinista, sínodo de Dort, confissão de Westminster, catecismo maior e menor. E olha que eu estou aqui cheio de calvinista. E eu amo a teologia. Gosto muito. Só que eu parei de ser convertido aqui. Tá? E eu fui convertido aqui. É diferente. É muito diferente. Porque, veja bem uma coisa. Hoje, se o adventista vai se batizar,
E um adventista comete a pachorra de dizer que ele não acredita nos escritos de Ellen White. Ele nem é batizado. Se um presbiteriano ou um batista hoje for ser batizado e disser que não acredita na confissão de 1600 e bolinha, ou outro disser que não acredita em Dort, não é batizado. Ele não é batizado. Você fala, não, eu acredito sim que Deus... Exato, eu acredito que... Veja, você crê na Trindade. É aquilo que a gente estava conversando em off aqui. Você crê na Trindade, meu irmão? Creio. Aí veio, chegou, vamos supor assim, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, tu é um calvinista. Eu chego para você e digo, irmã Débora, você crê na Trindade? Creio. Deus subsistente, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também. Você chega, você crê que Cristo te salvou, irmã Débora? Creio. Na forma soberana, Jesus me salvou? Eu também. Aí você crê que o Espírito Santo, irmã Débora, veio e está aqui entre nós, e é Ele quem nos guia em toda a nossa jornada de fé e nos apresenta o Evangelho? Creio. Eu também. Aí você diz, mas nós não somos irmãos. Aí nós somos irmãos. Por quê? Porque aí você me pergunta, você crê em Dort? Aí eu digo, não. Ou pode falar, quem é Dort? Quem está de Dort? Aí eu digo, não. Aí você diz, então, não somos. Não somos irmãos. Porque você não conhece o Evangelho. Sendo que também crê na Trindade? Crê na suficiência do sangue de Jesus, salvação. Crê em tudo isso, mas se não crê em Dort, não valeu de nada. Não valeu de nada. Que coisa. Vê que coisa. Aí vem aqui eles dizer, porque Dort contém o Evangelho, tal, não sei o que lá mais. Você entendeu o grau de insensatez do qual Cristo me tirou? Porque, Débora, não dá, sob nenhuma hipótese hoje, para eu dizer que eu pretenda ser um calvinista junto com esses caras. É uma loucura, botar no mesmo pé das escrituras. Está assim, e eles vão dizer, vão cortar esse vídeo, podem reagir ao vídeo. Não damos strike desde que não venha com minha vida pessoal. Atacando atacar a vida pessoal, atacar minha filha, atacar isso tudo. Agora, se você vai querer pontuar aqui e dizer, olha, eu não acho de acordo com o Daniel isso aqui. Com respeito, não. Exatamente. Se você me disser assim, ó, ele é desrespeitoso porque chamou a gente de jumento, tal, aí você pode também, pode dizer, jumento é você, tal, não sei o que, tranquilo, pode ficar em paz, ninguém vai ficar chateado com você, pessoal, mas aí atacar, calúnias, trem todo, aí eu dou strike. Mas fora disso, tem vídeo meu aí espalhado, o pessoal reagindo, né, eu nem comento o vídeo, né, então não tem, eu não tenho essa pretensão. Só que é livre, né? É livre, por isso que é opinião, a gente está expondo, então eu sou a favor de você dizer idiotice que quiser. Eu vou defender você. Eu vou defender você ser um idiota, porque eu quero que você defenda eu também ser. Então veja bem uma coisa, gente. A questão, Débora, disso está uma loucura tão grande. E eu gostaria que isso fosse muito longe. Você que é calvinista, tudo, eu sei que dói muito ouvir isso, irmãos. Eu gostaria que isso fosse muito longe, justamente por quê? Porque isto está virando um troço assim que suplantou os portões. Hoje, se Calvino estivesse aqui, como diz o Calixto do Cravo e a Rosa lá com o Petrucco, as caveiras do seu pai devem estar tudo se virando no cemitério. As caveiras do seu Calvino devem estar tudo se virando no cemitério. Porque, olha, Débora, hoje o que a gente tem aqui, nesse apurado todo, é uma crença, como a gente estava dizendo, sectária, sim, porque o calvinismo, uma das coisas que Lutero mais brigou, era de um dito papal que dizia assim, dula salus extra ecclesia. Fora da Santa Igreja Romana, fora da Santa Igreja Católica Romana não existe salvação. Que era uma briga da Igreja de Roma com a Igreja dos gregos. Lutero lutou contra esse edito papal. Por quê? Para Lutero o entendimento era que fora da Igreja Romana havia salvação. Hoje nós estamos fazendo dula salus extra Calvin. Fora de Calvino não tem salvação. E por mais que os idiotas defendam isso e digam que não defende, digam que não é assim, porque se eles assumirem que é assim, eles se viram aceitos. E aí vem, mas isso é só uma ala pequena radical. Não, isso é todas. Isso é todos, eles são assim. E por que são assim? Porque as confissões de fé, tudo isso você tem que estar alinhado com as confissões de fé para ser batizado. E uma vez que você... E a confissão de fé ela pode ser de lábio. E a vivência cristã desse povo não existe. Então, puxando aqui para a gente ir pro sinal, vai ter mais uma pergunta aqui, mas puxando para o final. Então, o sistema de Calvino, ele é falho? Olha, essa é a outra pergunta já, não? É a outra pergunta? Então tá.
Deixa eu te Porque falar. vai estar dentro do... Uma das coisas aqui, ó, que eu quero dizer, para entrar nessa pergunta, é que os calvinistas de hoje, eles são o que Jesus falou em Mateus capítulo 23. São os puros sepulcro caiado. Eles falam de uma graça quando a vida está presa. O que separa hoje, Débora, a cristandade de arminiano e calvinista não é o pecado. Não é o pecado, é a confissão. Veja, vamos pegar assim. Um calvinista viciado em pornografia. Eu conheço os montes. O arminiano também viciado em pornografia. Vamos dizer assim. Vamos dizer, um calvinista que não seja viciado em pornografia e o outro é arminiano viciado em pornografia. Os dois se conhecem e sabem disso. Mas o problema que o calvinista vê no arminiano não é o pecado da pornografia. É por ele ser arminiano. Você entendeu o tamanho da imbecilidade que está aqui? O arminiano olha para esse calvinista e não vê o problema dele estar traindo a esposa. Ele vê o problema na confissão de fé do cara. Veja, não é por Jesus mais aqui. O que leva a gente para o inferno é o nosso pecado. O que leva a gente para o inferno é o nosso pecado. Não é essa confissão de fé barata de ser calvinista ou arminiano. Você entende? Então o calvinismo de hoje, ele parou de lutar pelo que é essencial e barateou a luta para ser uma coisa... E digamos que todos seguimos Dort. Vamos botar no mundo assim, cor-de-rosa. Todos estamos seguindo Dort. E aí? Depois disso. E a página 2 do livro é o quê? Todos que estão seguindo Dort pararam da pornografia? Os pecados internos. Né? Pararam com os pecados internos? Pararam de ser guiado pelo álcool? Pararam disso? Pararam daquilo outro? Não pararam. As empresas, como é que estão? Tudo isso, como é que está? Não está. Então, veja. Então, nós temos problemas sérios para resolver e o diabo fez com que a gente focasse. É como, sabe o que eu vejo hoje do calvinismo atual, para eu entrar nessa pergunta sua aqui? É que o calvinismo atual poderia ser o título desse vídeo todo, mas eu vou fazer esse corte e colocar ele assim. O calvinismo atual deveria de ser chamado Doutrina de Dom Quixote. De La Mancha. Sabe? É gigantes? Não, moinho de vento. Moinho de vento. Moinho de vento. Tá lá, ó, batendo espada com moinho de vento e o moinho de vento rodando e ele dizendo que é gigante. E ele dizendo que é gigante. Você entendeu? O diabo fez esse papelão com os calvinistas. Sabe? Fez eles direcionarem, que é uma teologia bonita, agora sim entrando na que você me perguntou, é uma teologia legal, uma teologia bacana, mas se isto não se refletir na minha vida, primeiro, eu tenho que ir à doutrina calvinista. Veja, você me perguntou aqui. Se o sistema teológico calvino é falho. Sim, é falho. O sistema teológico calvino é falho. Claro que tem, porque é um sistema teológico. De Calvino, não é o de Jesus. Sim. O de Jesus é acertado, o de Jesus é ajustado. O evangelho de Jesus é outra coisa, gente. O evangelho dos apóstolos não é o evangelho de Calvino. Calvino fez um sistema teológico cheio de falhas. Então, vou te mostrar uma coisinha falha aqui. Uma falha grosseira aqui. O calvinismo em si, ó, se fosse fechado o combo, há igrejas calvinistas que batizam criança e outras que não. Sim. Por quê? Porque acham esse sistema falho. Então, aí a escolha da igreja, né? Se batiza. A presbiteriana batiza criança. Os batistas reformados não são pedobatistas. Entendi. Você entende? Batiza só adulto. E aí eu te pergunto, se o sistema fosse sem falhas, haveria buraco para isso aqui? Não. Para essa interpretação do dois lados? Né? Exato, de um jeito só. Não é? Então já começamos errado. Então o trem é falho. Outra coisa, na escatologia. Uns arminianos são amilenistas. Outros são pós-tribulacionistas, outros pré-milenistas e outros dispensacionalistas, que é o mais novo deles. Quer ver um teólogo grande calvinista? John MacArthur. John MacArthur é dispensacionalista. John Piper, pré-milenista. O Nicodemus, o Hernani, Simon Kistemaker, William Hendricks, o Dr. J. Kabyle, a gente é milenista. Veja, eu sou uma milenista. Sim. Aliancista. Sou. Por quê? Porque eu gosto. Mas batizo criança? Não. Não. Eu falo agora, a gente... Eu sou aliancista, mas batizo criança? Não. Então, veja, o sistema é 100%? Não, é falho. É falho. Então, o sistema calvinista é falho. O que essa turma faz de briga aí, porque eles não entendem o que é o sistema teológico calvinista, é que eles têm uma ideia de que a gente tem assim, vamos supor, se passar, gente, aí
Eu estou ouvindo um carro de som, parece que gritando por aí por baixo, vocês não acham nada não, porque trem ao vivo vai ser assim, então segura na ponta da lança. Aí não é um sabadão. Nós estamos quase lá, ainda é um sabadão, mas estamos quase terminando. Quase, Então vê só, Débora, uma coisa. Nesse sistema amalucado que está citando aí, o que eu estou vendo é, eles estão brigando por uma parte do calvinismo que é a soteriologia, a doutrina da salvação. O calvinismo é muito mais que isso. O calvinismo é um sistema de política, é um sistema de jurisprudência, é um sistema muito amplo. Educação, o calvinismo é uma filosofia, gente, grande. Sim. Grande. Que essa turma que está brigando aí não sabe nem onde começou isso, nem onde vai terminar. Você entende? Então, vai desde política, filosofia, remissão da esfera pública, soberania das esferas públicas, Estado laico, Estado cristão, tal. Tem calvinista aqui, hoje, nesse exato momento que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu não vou dizer só o nome, primeiro nome, primeira letra do nome dele, Gran Conato. O Gran Conato dizendo que é calvinista e dizendo que um pai, uma mulher e um homem saudáveis, crentes, que decidirem não ter filho não estão pecando. Ora, é um mandamento bíblico ter filhos. Se os dois são saudáveis, sim, eles têm que ter. Só que a questão é, veja o tamanho da loucura que a gente está aqui hoje em dia. Então, por quê? Porque essa turma quer falar de um calvinismo próprio, apropriado. Não, essa parte aqui eu quero, aquela parte eu não quero, essa aqui eu quero, aquela eu não quero. E uma coisa que eu fico com a frase, Débora, do Paul Washer, nesse sistema, o sistema calvinista é falho, mas ele é bom? É bom. Uhum. O sistema teológico calvinista é bom. O teológico, quando você entende que aquilo é um sistema teológico e não é escritura. Porque você não tem que viver o calvinismo. Você tem que viver a Bíblia. Sim. Você tem que viver o que está na Bíblia. Se o outro está vivendo o que está na Bíblia e ele não confessa Calvino, mas confessa Cristo, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Engraçado que eles não seguem o só que eles adoram somente as escrituras. Não é somente a escritura. Nunca foi. Nunca foi. Não é somente a escritura. Hoje, no calvinismo, o primeiro solas acabou-se. Não é somente a escritura. E outra coisa, não é somente Cristo. Não é somente Cristo. É Calvino junto. Não é somente a fé. Não é somente a fé. É Dort junto da fé. Sabe? Solamente a escritura, solos Cristo, sola fide, sola gratia. Não é só a graça. Não é. Tem que os cânones e as confissões de fé estar junto da graça. E somente Deus glória, só lhe dei glória? Nunca foi. A glória é do calvinismo também. Os 5 sola. Então, os 5 sola para o calvinista hoje contemporâneo não existe. Tirou o brilhantismo disso tudo. Sim. Você entendeu? Em detrimento, sabe-se lá Deus do que essa turma está discutindo. Então, dito isso, Débora, o sistema é falho, mas é um sistema bacana para se seguir. Sou calvinista hoje, vamos dizer assim que eu seja um calviniano. Calviniano. Vamos mudar o nome. Sabe, um calviniano no sentido de entender que Calvino tem muitas falhas. Sim. Que a igreja reformada, em síntese, a maçonaria manda lembrança para ela, né? Que está dentro hoje desse meio. Vamos fazer um outro polígrafo sobre isso, sobre igreja reformada e maçonaria, para a gente trazer vídeo aqui do Nicodemos falando, para esses caras saber o que é que a gente está falando de uma vez por todas. Então, veja, hoje no meio reformado, existe algumas pessoas salvas, acredito nisso, mas acho que a maioria está indo para o inferno. Porque eles falam de uma graça que nunca viveram, de uma água da vida que nunca beberam, de um Cristo que nunca conheceram, nenhuma hora da vida deles. Sabe? Então eu acho que hoje, se Satanás abrisse uma igreja, seria calvinista. Pode ter certeza. Por isso que a gente está tirando o nome da nossa, de calvinista. Hoje eu acho que o calvinismo contemporâneo é uma grande obra de Satanás. E quero que ela acabe afastando pessoas que realmente querem servir a Cristo. Querem servir a Cristo. Então eu acho sim que hoje Satanás deu uma cartada de tirar membros de determinadas igrejas, colocar nesses lugares. A gente conhece gente que nunca bebeu, que estava na Assembleia de Deus, era piedoso, orava muito, vivia uma vida dentro da Assembleia de Deus, amava a comunidade dele. Vivia dentro da igreja da Assembleia de Deus, era bom crente. A gente conhece gente assim, né? Bom crente, dava bom testemunho, evangelizava, era um ótimo marido, uma ótima esposa, uma ótima mãe, um ótimo pai. Foi para uma igreja dessa, a vida está totalmente desgraçada, no álcool, todo final de semana é cachaça,
num churrasco que se tem, aí é cachaça, em qualquer coisa que possa fazer, a Vida pila com consulta, Deus. tal. Você quer ver uma coisa aqui? Esse coisa você tá com internet? Tem uma irmã aí, ó, contando na Voz do Cristianismo. Depois, a gente faz isso quando for para a maçonaria também aqui para fazer. Sim. Tem uma irmã contando aí que até em negócio de chá de bebê. Chá de panela. Chá de panela. Ela foi lá, tá lá na Voz do Cristianismo, esse comentário. Só ver se você acha qual é o vídeo nesse comentário aí, pra gente falar direitinho aqui qual é o vídeo, pra gente terminar, que já estão ligando um som por aí, então tá na hora da gente terminar. Eu acho que é nesse aqui, ó. Vê. Vamos lá que os caras já estão começando por ali. Vai, não é nesse não. É nesse aí, ó. Qual é o nome desse vídeo? O vídeo é Calvinismo, Arminianismo versus Evangelho. Aqui na Voz do Cristianismo, aqui tá aí. Então, olha o comentário de uma irmã que tem aqui, é um comentário até grande para você ver. Ela falando do que é a igreja calvinista dela aqui, ó, e inclusive ela tá até sabendo. Fui em um chá de panela das irmãs, logo foram abrindo garrafa de vinho, já estavam bem alegres, com as bochechas rosadas e falando alto em meio às risadas. Como vou ali pregar o evangelho para um bando de crente? Exato. Você entendeu? Ou seja, é esse tipo, gente, de gente que tá... Hoje, meu conselho, se você tá numa igreja dessa, saia. Sim. Saia. Saia o mais rápido que você puder, porque isto não é evangelho. Passou longe de ser. Tá bem longe de ser evangelho. Se tá numa igreja que é assim, uma igreja de alcoólatra... Acho que nem o fariseu chegou nesse nível. Não chegou. Então, hoje, Débora, assim, pra tristeza, eu sei que muita gente vai se desinscrever do nosso canal, mas paciência, Jesus manda outras. Mas hoje eu aconselho a você, outro, né? Se você está em uma igreja calvinista desse porte aqui, você pode sair porque você está com a vida totalmente destruída. Sua confissão de fé, com certeza, é uma confissão de fé vazia, barata. Você não tem evangelho e você vai fibrilar muito com isso, vai me criticar, pode ficar à vontade, tá? Pode discutir o vídeo, tudo, mas é isso aí que a gente tem para dizer. É a parábola do semeador, né? Calvinismo hoje no Brasil não tem uma obra de Satanás melhor. Não que Calvino fosse um agente do diabo, mas transformaram... O calvinismo contemporâneo hoje é uma obra de Satanás para engodar corações de quem já vivia no pecado e continua lá. Deixe-me pecar em paz. Essa é a frase legal do calvinismo. Vou viver como eu quero. Não? Vou viver como eu quero. Famosa frase. Eita! Chegamos ao fim do nosso polígrafo. Esse rendeu, hein? Esse rendeu. Vai vir mais aqui agora. Vai vir mais ainda, vai. Irmãos, chegamos ao final do nosso polígrafo. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Igual a gente falou, se quiser comentar nos comentários, fique livre, de maneira respeitosa. Pode respeitando aos outros. Mas deixe não atacar a questão pessoal, que a gente sempre gosta aqui. E deixe seu joinha, ative o sininho, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro dos vídeos, né? Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal. Se quiser adquirir nossos livros, está no primeiro comentário fixado no vídeo. Olha, irmão, para não viver como um fariseu, adquire esses 2 livros aqui. Eu cito Calvino aqui, viu? Sim. Cito Calvino, cito Wesley, cito David Wilson, Leonardo Ravenhill, citamos Tozer, citamos todo mundo aqui, tá? Mark Lloyd Jones. Todos os nossos exemplos de cristãos estão aqui. Exatamente. E a briga é sobre os dons, que nós vamos fazer um polígrafo sobre isso aqui. Sobre os dons. E vamos trazer aqui os calvinistas que creem nos dons, porque eles ficam dizendo aí na internet que crer nos dons é heresia. Vai chamar Mark Lloyd Jones de herege? Mark Lloyd Jones acreditava nos dons. Chame não. Vamos lá. Mark Lloyd Jones. Então, agora vai John Piper vai chamar de herege? Crê nos dons também. Vamos parar por aqui, né? Porque tem muita lenha para render. Sim. Muita loucura, cara. Muita loucura. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Gostou do vídeo? Compartilha, curte. E não esquece, primeiro comentário fixado do vídeo. Entre em contato conosco para adquirir os nossos livros aqui, tá? Fica com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.